Olá, alunos, tudo bom? Vamos continuar com a nossa disciplina de Lógica Computacional 2. E agora nós vamos entrar no assunto de sintaxe na lógica de predicados. Tá? Na aula anterior nós vimos a sintaxe na lógica proposicional, agora vamos ver a sintaxe na lógica de predicados. Então vamos continuar falando sobre sintaxe, só que sintaxe de uma lógica um pouco mais ampla. Então, primeiro, para a gente entender para onde que a gente está avançando. Qual é a relação, a interdependência entre lógica proposicional e lógica de predicados? Se a gente pensar que a lógica proposicional é esse conjunto em azul que está na tela de vocês aí, tudo o que ele contém, né, tudo o que ele é capaz de fazer, principalmente agora no que diz respeito à sintaxe, né, que é o que a gente vai analisar agora, então nós temos a lógica proposicional aqui, todos os símbolos dela, né, o alfabeto, tudo, né, tudo que pode ser montado de fórmulas, está tudo previsto aqui. A lógica de predicados, ela é mais ampla, ela contém toda a lógica proposicional e mais algumas coisas. Então tudo que a gente viu de sintaxe da lógica proposicional não quer dizer que agora, quando a gente for ver a lógica de predicados, a gente vai jogar fora. Não, a gente só vai expandir, a gente vai ampliar aquilo que a gente viu na lógica proposicional. O que a lógica de predicados tem a mais do que a lógica proposicional? Ela tem quantificadores, funções e termos, no que diz respeito à sintaxe, né? Então, a partir desses elementos de sintaxe, nós vamos gerar outras coisas de semântica que a lógica de predicados consegue prever e consegue manipular. Mas na sintaxe é isso que ela tem a mais: quantificadores, funções e termos. Tá? Então, a gente vai inserir esses elementos a mais na nossa lógica agora para entender como que ficaria a sintaxe na lógica de predicados. Então vamos lá. Continuando para tentar relembrar qual era a grande diferença da lógica proposicional para a lógica de predicados. Na lógica proposicional, como que seria uma afirmação na lógica proposicional? Né? Uma afirmação em português que poderia ser traduzida, né, diretamente para a lógica proposicional. Seria algo do tipo: Luciano é inteligente. Tá? Se tiver algum Luciano na turma, já vai ficar feliz, né, por ter sido chamado de inteligente pelo professor. Então, isso pode ser expresso na lógica proposicional. Isso poderia ser uma proposição. Tá? O segundo, o vereador não é corrupto. Então, também poderia ser expresso na lógica proposicional. Aí agora, como a negação de alguma coisa, né? Teria uma proposição do tipo: o vereador é corrupto, e não seria a proposição: o vereador não é corrupto. Outra poderia ser: a adição de 3 e 7 é igual a 10. Então, é algo que eu estou falando especificamente sobre alguns elementos, sobre estes elementos. Então, eu posso criar uma expressão que represente isso daí, na lógica proposicional. E na lógica de predicados, o que muda? Na lógica de predicados, nós conseguimos ser mais abrangentes nas expressões e no que elas representam. Por exemplo, todo aluno de computação é inteligente. Então, isso já é algo que pede um pouco mais de elementos do que o que a gente tinha na lógica proposicional. Então, todo aluno de computação é inteligente. Luciano é aluno de computação. Logo, Luciano é inteligente. Toda essa composição pede um pouco a mais. Agora, na segunda expressão, nem todo político é corrupto. E na terceira, a adição de dois números ímpares quaisquer é um número par. Então, o que eu estou falando, o que mudou das expressões que eu tinha na lógica proposicional para as expressões que eu posso ter na lógica de predicados? O que muda, assim, a grosso modo, é a capacidade de representação da minha afirmação. Na lógica proposicional, a minha
a minha proposição consegue representar uma coisa. Consegue falar sobre o Luciano e a propriedade do Luciano. Na lógica de predicados, a minha afirmação, né, o que seria o equivalente à minha proposição, mas que no caso é o predicado, o meu predicado ele tem capacidade de falar sobre todo e qualquer aluno de computação. Então ele consegue falar sobre um conjunto. Então ele pode falar ou sobre todo aluno, ou sobre nem todo, no caso, no segundo, né, nem todo político, ou sobre alguns, tá? Ou sobre nenhum também poderia ser o caso. Então, essa é a grande diferença da lógica proposicional para a lógica de predicados. A lógica proposicional, ele está falando de um aluno do Luciano, está falando de um vereador, está falando de um número, ou de, né, desse conjunto de 3 números, mas são especificamente esses 3 números, não vai ser quaisquer outros números. Tá? Na lógica de predicados, eu posso falar sobre todo aluno de computação, alguns alunos de computação, nenhum aluno de computação. Eu posso falar sobre todo político, sobre nem todo político, sobre alguns políticos, sobre quase todos os políticos, sobre nenhum político. Eu posso falar sobre todos os números, sobre alguns números, sobre nenhum número. Então, essa variabilidade traz um poder muito grande a lógica de predicados. Só que para conseguir fazer isso, a gente precisa de mais elementos. Aqueles elementos que eu mostrei no slide anterior, que são quantificadores, as funções e os termos, que são os elementos necessários para a gente conseguir falar sobre essa variedade. Sim, o que é todo, o que é nenhum, o que é quase todo, quase nenhum, né? Alguns. Isso tudo vai ser trabalhado com aqueles elementos: termos, quantificadores e funções. Beleza? Então vamos ao ponto. Então, primeira coisa que a gente tem que definir numa sintaxe é o alfabeto. Então, como essa nossa lógica agora, a lógica de predicados, ela é um pouquinho mais elaborada, ela tem mais elementos, no alfabeto a gente já percebe isso. Nós vamos ter mais conjuntos, mais subconjuntos dentro do alfabeto. Na lógica proposicional, nós tínhamos símbolos de pontuação, símbolos verdade, símbolos proposicionais, conectivos. Era isso, né? E conectivos. Era o que nós tínhamos. Nesse aqui nós temos símbolo de pontuação, que nem antes nós tínhamos, símbolos de verdade. Beleza. Temos símbolos de variáveis, que nós não tínhamos antes. Símbolos de funções, que nós não tínhamos antes. Temos símbolos de predicados, só que nesse caso o predicado é o equivalente à nossa proposição do anterior. Então, só mudou um pouquinho, mas era o equivalente. Os conectivos, beleza. Nós tínhamos lá também. Mas nós temos agora conjunto de funções zeroárias, que a gente pode chamar também de constante, ou um símbolo de predicado zeroário, que a gente pode chamar de proposição. Lembra que no primeiro slide, depois da capa, né? Eu tinha falado que a lógica de predicados, ela é um conjunto maior do que a lógica proposicional, que a lógica proposicional está dentro da lógica de predicados. Então, o símbolo de predicado zeroária é exatamente a nossa proposição. Tanto que o símbolo é o mesmo, são P, Q, R, né, maiúsculos. Então, nós podemos representar uma fórmula da lógica da lógica proposicional na lógica de predicados, exatamente, sem problema nenhum. Tá? Então, um contém a outra. A lógica de predicados contém a lógica proposicional. Tá? Então, nós temos esses símbolos. Símbolos de pontuação, que são abre parêntese e fecha parêntese, idêntico na lógica o que era antes. Símbolo de verdade, false. Só o false. Professor, não está faltando o true aí, não? Não. Por quê? Na lógica, na definição que a gente fez do alfabeto da lógica proposicional, a gente fez definiu da forma que seria mais próximo do que era mais intuitivo para vocês. Nessa definição agora, eu vou fazer a definição mais próximo do que é mais eficiente.
Eu vou fazer a definição mínima, usando o mínimo de símbolos possíveis, e criar as regras que me permitem compor os outros símbolos a partir dos símbolos anteriores. Então, mais para frente eu vou voltar nesse tópico. Então, eu tenho símbolo de verdade, só o false. Ah, mas e como que eu vou fazer o true? Eu vou definir mais para frente o true como a negação do false. Pronto. E está resolvido. Aí temos conjunto de variáveis, que são x, y, z, w, x1, x2, x, né, x1, y1, z1, w1, x2 e assim por diante, todos minúsculos. Isso são variáveis. Quando esses símbolos, alguns desses símbolos aparecerem na nossa linguagem, a gente já sabe que são variáveis. Né? Aí depois nós temos um conjunto de símbolos de funções, que são f, g, h, f1, g1, h1, F2, G2, H2 e assim por diante, todos minúsculos também. Sempre que aparecer alguma dessas expressões, alguns desses símbolos na nossa linguagem, a gente já sabe que é função. Aí temos os predicados, que aí é P, Q, R, P1, Q1, R1, P2, Q2, R2, tudo minúsculo. Então, apareceu algum desses símbolos, já sabemos que é predicado. Conectivos, nós vamos ter apenas, não, ou, para todo e existe. Professor, mas está faltando o e, está faltando o se então, está faltando o se somente se. Não está faltando. A nossa definição vai partir deste ponto e, utilizando esses conectivos, nós conseguimos gerar todos os outros. Então a gente não precisa criar no início todos os demais. A gente cria só esses e tá valendo, tá funcionando. Beleza? Do mesmo jeito que a gente fez com o símbolo de verdade, que só tem o false, não tem o true. Então, beleza. Temos aqui os nossos conectivos. E por último, nós temos um conjunto enumerável de símbolos de funções zero-áreas, que são A, B, C, A1, B1, C1, A2, B2, C2 e assim por diante, todos minúsculos. E um conjunto enumerável de símbolos de predicados zero-área. Então, que é P, Q, R, P1, Q1, R1, P2, Q2, R2, só que agora maiúsculos. Então, esses caras, eles são como se fossem casos especiais dos de cima. Então, a função zero-área, A, B, C, A1, B1, C1, são casos especiais da função. Então, função enumerável, né, que eu tenho F, G e H, se ela for zero-área, eu posso escrever como A, B, C, que aí ela se torna uma constante. Da mesma forma que os predicados zero-área, se o predicado não for zero-área, eu vou ter o P, Q, R minúsculo. Se ele for zero-área, eu posso escrevê-lo como maiúsculo. E assim por diante. Beleza? Tá, então, o que é essa tal de aridade, zero-área? O que é isso? Então vamos ver aqui, já resolver essa dúvida. Associado a cada símbolo de função ou predicado, tem-se um número inteiro não negativo k. E esse número indica a aridade da função ou do predicado. A aridade significa o número de argumentos dessa função ou de predicado. Por exemplo, uma aridade zero, que é chamado zero-área, ele seria como se fosse uma função g, né? G de nada. É um g que recebe zero argumentos. Só que ao invés de escrever G, abre parênteses e fecha parênteses, eu posso chamá-la de A. A, B, C, uma daquelas constantes, uma daquelas letras que é utilizado para função zero-área. E se fosse um predicado, se fosse P de nada, né, eu poderia usar o P de nada, né, P minúsculo de nada, ou P maiúsculo, que seria a minha proposição. Então, na verdade, a nossa lógica proposicional era uma lógica de predicados onde só tem aridade zero. Aí é o que a gente tem, né? A gente poderia utilizar para ver como uma sendo um subconjunto da outra. Aridade 1 significa que a minha função ou o meu predicado é unário. Então, eu poderia ser um P de X, ou um Q de X, ou um F de X. Então, recebe um argumento só. Aridade 2, ou binária, que aí é f de xy, um g de yz,
né? Um P de XY. Então tem dois argumentos. Então, aridade 2. Aridade 3 é a ternária. Então, Q de XYZ, F de XYZ e assim por diante. Tá? Então, quando a gente for definir um predicado, uma função, lá na frente, não vai ser na sintaxe ainda não, vai ser lá na semântica, a gente vai definir a aridade daquele elemento naquele momento. Então, aí a gente vai utilizar. Mas por enquanto a gente precisa entender o que é essa aridade para saber qual símbolo que a gente pode utilizar. Então, quando tiver aridade 0, na função eu posso usar aquele símbolo específico de função de aridade 0, que a gente chama de constante também. O predicado, quando ele tiver aridade 0, eu posso utilizar aquele símbolo, que aí é um símbolo PQR maiúsculo, que a gente chama também de proposição. Beleza? Então, isso é a aridade. A quantidade de argumentos que uma função ou predicado vai receber. Aí, voltando lá nos nossos conectivos, né? No caso, símbolo de verdade e conectivos. Nós temos símbolo de verdade só o false e conectivos só o não, ou, para todo e existe. Aí fica aquela dúvida, como que eu vou fazer para usar o true? Aí a gente pode utilizar, a gente aqui meio que define as nossas equivalências, que o true é a negação do false. Ah, e como que eu faço para o e? O e eu uso como se fosse uma dupla negação de Morgan. Lembra lá da lógica proposicional 1, que tinha as regrinhas de De Morgan e de dupla negação? Então eu posso fazer a negação do não P ou não Q. Que é isso, essa negação de fora, se eu utilizar De Morgan, como que ele ficaria? Ele ficaria a negação do primeiro e a negação do segundo. Negação do primeiro vai dar não P, que é P, e não Q, que é Q. Então essas duas coisas são equivalentes. Então eu consigo montar o P e Q a partir de apenas não e ou. Da mesma forma, o se então. Então, se eu tenho P, se então Q, isso é a mesma coisa de não P ou Q. É uma das equivalências que vocês já tinham aprendido lá na lógica computacional 1. E o P, se só se Q, é a mesma coisa do P, então Q, e Q, então P. Aí, juntando essas duas e compondo essas equivalências que tem aí, a gente consegue escrever a partir de apenas não e ou. Então, apenas com o não e o ou, a gente consegue criar o e, o se então e o se somente se. Então, a gente pode definir o nosso alfabeto apenas a partir do não e ou e, com eles, escrever coisas que significam como se eu estivesse escrevendo e, se então e se somente se. Então, essa é a ideia para eu conseguir definir um mínimo, o menor conjunto possível, de tal forma que ele tenha a capacidade de fazer qualquer das coisas que eu consegui lá na frente. Eu poderia ter definido no meu alfabeto diretamente já o e, o se então e o se somente se? Poderia, mas eu escolhi definir desse jeito. Lembra que eu falei que dá para definir de várias formas diferentes a mesma linguagem? Aí está mais um exemplo. Eu posso definir direto o e, se então e o se somente se, ou posso criá-los a partir de uma definição mais simples. Beleza? Então vamos avançar. Nós definimos o alfabeto por enquanto, certo? Aí agora nós vamos definir estruturas um pouco maiores na nossa linguagem. Nós vamos primeiro definir o que é termo. Então, os termos da lógica de predicados são construídos a partir das regras a seguir. Primeira regra: as variáveis são termos. Então, todas as variáveis são termos. E, segunda regra, se T1, T2, T3 e assim por diante, até Tn são termos, então, por enquanto, variáveis, né? Que é o que a gente sabe que é termo. Então, se esses de T1 até N são todos termos, e F é um símbolo de função n-área, então uma função que recebe N parâmetros, então F de T1, T2 até Tn é um termo. Então, agora a gente já sabe que uma variável é um termo e uma função aplicada a termos, sendo que a quantidade de termos equivale
a aridade da função, e cada um dos termos dela são termos válidos, isso também é um termo. Então, uma variável é um termo e uma função aplicada a termos também é termo, beleza? E, novamente, se uma função é termo, então uma função aplicada a uma função também é termo. E assim por diante, beleza? Então, vamos ver se a gente entende. X é uma variável, então é um termo, beleza. A é um termo. Primeiro, o que é A? Se a gente voltar lá na nossa definição de alfabeto, a gente vai ver que A é um símbolo daquele conjunto daquela categoria do alfabeto, que é função zero-área. Então, uma função zero-área é uma constante, que pode ser escrito como A. Aí a gente vai ver, uma função zero-área é um termo? Na nossa regrinha do slide anterior, nós tínhamos duas definições. Ou uma variável é um termo, ou uma função aplicada à quantidade de termos adequada à sua aridade. Se isso é uma função zero-área, ela é uma função aplicada a zero termos. Então, ela vai ser um termo. Então, A é um termo. F de x, então é uma função aplicada a um termo. X é termo, então f de x é um termo também. Aí eu tenho f de xa. Então, f aplicado a termos vai ser um termo. X é um termo, a é um termo. Então, beleza. Então, f de xa é um termo. Só que o que mudou é que na linha anterior, onde f de x era termo, a f tinha a aridade 1. Na segunda linha, onde era f de xa, f tinha a aridade 2. Beleza? Então, tudo isso é possível. Aí eu tenho f de xyz. Também é uma função aplicada a três termos. X é uma variável, y é uma variável, a é uma variável. Então, temos uma função de aridade 3 aplicada a três termos. Então, f de xyz é um termo. Aí agora, g de y, f de xa. Então, g é uma função aplicada a quem? A y. Y é uma variável, então é um termo. E a f de xa. F de xa, a gente viu duas linhas anteriores que era um termo também. Então, g é uma função de aridade 2 aplicada a dois termos, y e f de xa. Então, g de y de f de xa é termo. Então, todos esses carinhas são termos. Beleza? Outra definição. Átomo. O que é o átomo? Aí é uma outra categoria de elemento na nossa sintaxe. O átomo da lógica de predicados são construídos a partir das regras a seguir. Um símbolo de verdade é um átomo. Então, o false é um átomo. E se T1, T2 até Tn são termos e P é um símbolo de predicado eniário, então P de T1, T2 até Tn é um átomo. Então é parecido com o que a gente fez com o termo. Só que no termo a gente tinha que função era termo e que variável era termo e uma função aplicada a termos também era termo. Aqui no átomo nós temos um símbolo de verdade, é um átomo, e um predicado aplicado a átomos também é átomo. Aplicado a termos também é átomo. Beleza? Então, nós temos que só lembrar uma coisa. A gente pode utilizar um abuso de linguagem considerando que o true é um átomo também, porque o true é a negação de um símbolo de verdade. Tá? Então ele vai ser um átomo também. Tá? Então nós temos o false, que está na definição lá, que era um átomo. Beleza. P. P é o quê? P maiúsculo. P maiúsculo, se a gente voltar lá no alfabeto, nós vamos ver que ele é um predicado zero área. Então, ele é um predicado aplicado a zero termos. Então, predicado aplicado a zero termos é um átomo, que nem estava na segunda regra da nossa criação de átomos. P de x é um predicado aplicado a um termo. Então, é um átomo também. P de xa é um predicado aplicado a dois termos. Então, é um átomo também. Q de x, y, z é um
predicado aplicado a 3 termos. Então, é um átomo também. E P de Y, F de XA também é um predicado aplicado a 2 termos, que é um átomo. Então, todos esses caras são átomos bem formados. Beleza? Aí, a gente vai começar a ver como montar fórmulas. Como que eu sei que algo é uma fórmula? Eu vou saber que algo é uma fórmula desse jeito, ó. Primeiro, todo átomo é uma fórmula, certo? Todo átomo vai ser uma fórmula. Aí agora eu vou ter as fórmulas da lógica de predicados são construídas a partir do seguinte: todo átomo é uma fórmula, primeiro. Depois, se H é uma fórmula, então a negação de H também é uma fórmula. Então, se eu tenho um átomo, todo átomo é uma fórmula, e eu nego esse átomo, então ele se torna uma fórmula também. Se eu tenho H e G, que são fórmulas, então não H ou G vai ser uma fórmula também. Então, se eu tenho 2 átomos, o átomo H e o átomo G, e eu crio H ou G, então H ou G vai ser uma fórmula. E se eu tenho um H, que é uma fórmula, e X, que é uma variável, então, para todo X, H e existe X, H, ambos são fórmulas. Beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de fórmulas bem formadas. False. False é um símbolo de verdade. Todo símbolo de verdade é um átomo. E todo átomo é uma fórmula. Então, false é uma fórmula. Então, ó, P era um átomo que a gente viu lá 2 slides atrás. P é um átomo, porque P é um predicado zero área. Predicado aplicado a termos é um átomo. E todo átomo é uma fórmula. Então, ele é uma fórmula. Da mesma forma que P de X é uma fórmula, porque P de X é um átomo, é um predicado aplicado a termos. E todo átomo é uma fórmula. Então, beleza. Aí temos agora, ó, parêntese, abre parêntese, não P de X ou R, fecha parêntese. Isso é uma fórmula? Agora já começou a ficar um pouquinho mais elaborado. Isso daqui é um ou. Então, a gente viu no slide anterior que quando eu tenho duas fórmulas e eu coloco a primeira fórmula ou a segunda fórmula, isso se torna uma fórmula também. Então, para eu saber se esse cara aí é uma fórmula, eu tenho que saber se não P de X é uma fórmula e se R é uma fórmula. Se ambos forem, então vai estar certo. Beleza? Então vamos ver, ó. Não P de X é o quê? É a negação de um predicado. Então a gente vai ver lá, a negação de um predicado. Caímos novamente na segunda regra da criação de fórmula. Na segunda? Ou foi na primeira? Não, na segunda regra da criação de fórmulas. Que é, a negação de uma fórmula é uma fórmula. Então, se P de X for uma fórmula, não P de X é uma fórmula também. Certo? Então, ó, se não P de X é uma fórmula, não P de X também é uma fórmula. Aí, com não P de X sendo uma fórmula, eu tenho que ver só se o lado direito desse ou também é uma fórmula. R é uma proposição, é um predicado zero área. Né? Então, um predicado é um átomo que é uma fórmula. Então, o lado esquerdo do ou é uma fórmula, o lado direito do ou é uma fórmula. Então, esse ou é uma fórmula também. Então, está certo. Finalmente não, ainda tem mais 2 coisas. Primeiro, uma expressão. Uma expressão na lógica de predicados é um termo ou uma fórmula. Então, se algo na lógica é um termo, então ele é uma expressão. Se algo na lógica é uma fórmula, também é uma expressão. Então, qualquer coisa, qualquer conjunto ou subconjunto de coisas válidas na lógica de predicados é uma expressão.
Tá? Ela pode ser termo ou fórmula, mas ela vai ser uma expressão. Aí, o que vai ser expressão? X. X é uma variável. Variável é o quê? É um termo. Então, se é um termo, é uma expressão. A. A é um termo, então é uma expressão. False. False é o quê? False é um símbolo de verdade, que é um átomo. Então, todo átomo é uma fórmula, então é uma expressão também. P. P é um predicado zero área. Predicado zero área é um átomo. Átomo é fórmula, então também é uma expressão. P de X é um predicado, que é um átomo, então é uma fórmula também. F de X é um termo, que é uma função aplicada a termos. Então f de x é um termo, f de xa é um termo, f de xyz é um termo. E o g de y, f de xa também é termo. Então, todos esses são termos, por serem termos, são expressões. Aí temos não, abre parênteses, não P de X ou R, isso é uma fórmula. Então, por ser uma fórmula, é uma expressão. E esse conjunto de coisas que a gente definiu, o que é um termo, o que é um átomo, o que é uma fórmula e o que é uma expressão, isso define pra gente o que a gente chama de gramática. É como eu juntar os elementos adequadamente para eu montar uma expressão válida na minha linguagem. Tá? Então, o alfabeto são os símbolos que eu vou utilizar, os símbolos válidos que eu vou utilizar na minha linguagem. A gramática define como eu juntar esses símbolos adequadamente para montar uma expressão válida na minha linguagem. Então, aqui nessa tela está sendo mostrado para vocês toda essa composição. Então, vamos lá. A gramática da lógica de predicados, como definida previamente, é a seguinte. Então, a gente já definiu isso tudo antes. Aqui eu só estou juntando tudo de uma forma um pouco mais concatenada, um pouco mais resumida. Então, termo. O que é termo? Termo tem duas opções de ser. O termo ou é igual a esse X com tipo um chifrinho, um U em cima, ou é um F com um chifrinho de termos, certo? Então, o que significa esse X com chifrinho? É qualquer coisa da categoria equivalente ao X. Então, o X é o quê? X é uma variável. Então, com esse chifrinho, eu estou falando, é qualquer coisa que seja um X ou algo da mesma categoria do X. X é uma variável, então é qualquer variável. Então, termo pode ser uma variável, é o termo. Ou, aí sim, vale essa linha ou a linha de baixo, porque tem aquele tracinho em pé falando que vale o de cima ou vale o de baixo. Então, ou o termo ou é uma variável ou é um f com chifrinho. F é o quê? É uma função. Então pode ser função, pode ser f ou qualquer outro símbolo que também represente uma função. Então é uma função aplicada a termo, termo, termo. Então, uma quantidade arbitrária de termos. Então, isso, uma função aplicada a termos, também é termo. E uma variável é termo. E átomo? O que é átomo? No átomo, ele é ou false, né, que é o símbolo de verdade false, ou P com um chifrinho, que aí agora a gente já sabe que é P, ou qualquer outra coisa que signifique um elemento da mesma categoria do P. Então, P, ele é um predicado. Então, é P ou qualquer outro símbolo de predicado. Então, um predicado aplicado a termos. Então, qualquer predicado aplicado a termos vai ser átomo. E o false também é átomo. E fórmula. Para ser fórmula, ou é um átomo é uma fórmula, a negação de uma fórmula é uma fórmula ou outra fórmula é uma fórmula, para todo de uma variável, né? Para todo x, a gente já sabe, do x com chifrinho pode ser qualquer variável, então para todo de qualquer variável, fórmula é uma fórmula. Existe x de uma fórmula, existe uma variável, né? Em seguida uma fórmula, é uma fórmula também. E para ser uma expressão, basta ser um termo ou uma fórmula. Pronto, com isso a gente consegue representar
toda a combinação que satisfaz como criarmos uma expressão, uma fórmula, um átomo ou um termo na nossa linguagem. Então, isso é a gramática. Isso daqui é uma gramática da mesma forma que a gramática da língua portuguesa é uma gramática. Quando eu falo que para formar uma sentença, eu preciso de sujeito, verbo, predicado. Aí eu defino o que é um sujeito, o que pode ser um sujeito, o que é um verbo, o que pode ser um verbo, o que é um predicado, o que pode ser um predicado, e assim por diante. Então, isso é uma gramática, da mesma forma que a gramática nas linguagens naturais também é uma gramática. Beleza? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula, nós vamos continuar, porque tem mais alguns elementos que a gente precisa ver na nossa linguagem. Beleza? Até mais.